Olá, pessoal! Saudações a todos! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Aqui é o nosso Facebook do nosso educandário Leon Denis. Nessa terça-feira, que comumente a gente costuma fazer a nossa prece e radiação de forma presencial. Nas últimas semanas, por conta da quarentena, realmente do combate ao nosso coronavírus, que está aí realmente mudando muitas rotinas, e a gente vai ver um pouquinho sobre isso também. A gente continua dessa forma virtual. Eu sou o Douglas, tarifeiro do nosso educandário Leon Denis, e venho dar continuidade a esse trabalho maravilhoso que a Tati está fazendo, mas hoje eu então fico aqui um pouquinho com vocês para dar continuidade em todo esse fluxo, em toda essa energia que não para nunca de fluir, se movimentar e fazer o bem, tá? Então, quero agradecer muito a oportunidade e agradecer a companhia de cada um de vocês conectado agora, que é essencial para que esse trabalho realmente cumpra o objetivo que ele tem e chegue aonde ele precisa chegar. Afinal de contas, somos todos um, juntos somos muito, muito, muito mais fortes no nosso pensamento, a nossa boa vibração consegue chegar muito mais longe. Queria ter um pouquinho assim da paz, da calmaria, dessa energia boa da Tati, mas vocês estão aqui comigo para me ajudar então. É um momento da gente se conectar, de forma literal, usando esse termo que é próprio da internet, para se conectar realmente aqui na rede social, mas para se conectar também, gente, com o coração, com a alma, com a espiritualidade e realmente manter essa energia, renovar, para que a gente siga nesses tempos que a gente sabe, não são fáceis, está um pouquinho complicado, mas depende de nós para que ele seja melhor, para que a gente levante, crie e espalhe essa positividade que é tão necessária nesse momento. Também, pessoal, só para explicar para vocês que esse vídeo ele foi gravado. Nós não estamos em live hoje, não estamos ao vivo, tá? Por questões técnicas realmente. A internet aqui da minha casa não é lá aquela maravilha, então eu já fiz outras lives para outras situações e ficava caindo bastante, E assim, então para não quebrar realmente, para não romper essa nossa conexão com a espiritualidade, fiz esse vídeo, Então tá aqui, não vai ter interrupção. E também, pessoal, pela questão de ruído, pela questão de barulho, para que nada venha a interromper realmente essa situação. E aí vocês vão ver que em vários momentos vai ter pequenas pausas, pequenos cortes aqui no vídeo, tá? Por questões técnicas realmente também, tá? Para eu poder retomar, ver aí o nosso próximo material, o nosso próximo conteúdo e poder seguir, poder fluir. Então, pessoal, assim como quando a gente se reúne para prece e radiação às terças-feiras, hoje não vai ser diferente. Claro, que a metodologia, a forma de fazer está sendo um pouquinho diferente dentro das necessidades, mas isso é uma coisa maravilhosa, do ser humano, que a gente consegue se adaptar quando é para fazer o bem ao outro, quando é para nos ajudar, quando a gente realmente quer, a gente consegue. E então nós vamos ter várias pequenas práticas para a nossa espiritualidade, para a nossa boa energia e, claro, para ajudar o próximo com isso tudo. Eu convido agora você para a gente fazer a nossa prece de abertura, então. Já está aqui com essa música super gostosa nos envolvendo. E vamos então fechar os nossos olhos, porque agora a gente precisa apenas sentir. Deixar isso tudo que está nascendo tocar a nossa alma, envolver o nosso perispírito. Então, respire, inspire, devagar, sem pressa, apenas deixando essa paz e tranquilidade preencher todo o seu ser, apenas deixando essa energia se unir ao amor, se unir ao bem-estar,
e criar, despertar dentro de você tudo aquilo que é necessário para que a gente continue seguindo em frente, com um sorriso que vem da alma, com essa força inabalável que nós temos a possibilidade de ter sempre, em qualquer momento. Com o auxílio dessa natureza que nos propicia tanto, mas nem sempre estamos dispostos a ver e a nos entregar. Com o auxílio dessa espiritualidade amiga, mãe, que nos abraça de verdade, modificando, otimizando com seu amor infinito. E assim somos gratos. Somos gratos a esse Pai, a qual o amor desconhecemos de tão imenso que é. Somos gratos a essa oportunidade, ao aqui e agora, ao antes e àquilo que ainda virá, mas que nós temos fé para acreditar e fazer a nossa parte para que seja melhor, para que nos eleve, para que nos construa ainda mais de forma positiva no caminho e no objetivo de todo o crescimento espiritual e de toda a paz que nós precisamos, não só apenas neste, mas em todo momento. E assim, gratos, iniciamos então a nossa prece e radiação de hoje. Com gratidão, que assim seja. E você já se perguntou para que está servindo essa quarentena? Ou o que você está aprendendo com esse período, com essa quarentena? Porque acredite, do ponto de vista da espiritualidade, né, nada, absolutamente nada é por acaso, e esse período também não, pessoal. Esse período depende muito do nosso ponto de vista, do que nós queremos e do que nós vamos fazer. É mais uma vez o nosso livre-arbítrio nos deixando à vontade para escolher. E o que você escolheu? Que ponto de vista você escolheu ter? Que realmente isso vai dizimar a humanidade, como muitas pessoas estão colocando, ou que isso vem para nos trazer uma lição? Eu, particularmente, prefiro acreditar no ponto de vista de que isso vem nos trazer uma lição. Afinal de contas, refletindo aqui um pouquinho, aonde vai nos levar, né? Tanto noticiário que a gente acaba assistindo, alguns até dão algumas notícias esperançosas, algumas boas, mas a gente sabe que a maioria não. E também, né, todos os textos que a gente recebe aí pelas redes sociais, pelo WhatsApp, todos os conteúdos, todas as imagens, nada, pessoal, pouquíssima coisa, né, para não ser injusto, nos leva à frente, nos leva a acreditar realmente. Então depende de nós escolher esse ponto de vista. E vamos escolher o melhor. É isso que eu proponho agora para você. Por que que a gente tem que ir pela negatividade? Porque é o caminho mais fácil. É o caminho em que muitos já estão e às vezes eu quero me inserir, incluído naquele círculo. Mas isso realmente, quando tudo acabar, vai me levar a algum lugar? Vai me levar realmente... Achei isso na web. Perdão, pessoal, é que o meu Google aqui está ativado, daí ele fica pesquisando junto comigo. Mas voltando à nossa reflexão, vai nos levar realmente ao propósito que eu tinha para a minha vida antes disso tudo iniciar? Porque é claro que obstáculos vão surgir nesse propósito o tempo todo. E todo obstáculo nos ensina. Então, gente, esse período é sim para a humanidade aprender a ter mais empatia, a questão do orgulho. Afinal de contas, quantas e quantas pessoas, né, a gente via
que tinham aquele orgulho de, ai, eu não preciso de ninguém, eu vivo muito bem sozinho. Ai, não me abraça, não me encosta, eu não quero, não preciso. É óbvio que a gente tem que respeitar o comportamento de cada um. Mas a gente sabe que muitas pessoas têm essa atitude, têm esse comportamento por orgulho, simplesmente por orgulho. E agora, tudo que essas pessoas querem é poder estar com aquelas pessoas, poder abraçar, poder tocar, poder ter aquela conversa, olho no olho, de pertinho, durante muito tempo. Mas a gente tem que esperar. Porque aquela velha situação, a gente só dá valor, muitas vezes, em muitas coisas, quando aquilo está ausente, quando sente falta, quando não tem mais. Com certeza você já ouviu esse ditado e aqui, com essa situação, também não é diferente. Também a questão da empatia, que acaba conectando nessa situação do orgulho. Muitas vezes eu vivo só para mim. Eu vivo realmente como se não existisse mais ninguém. Eu vivo fazendo meu dia a dia, no meu trabalho, indo para minha casa, como se não tivesse um mundo lá fora, que eu pudesse melhorar esse mundo, pudesse fazer a minha parte e que eu também pudesse realmente resgatar, absorver o que ele tem a oferecer de bom para que a minha vida também tenha mais contribuições. Então a gente age dessa forma, como se vivesse isolado. E não é assim. Muitas vezes a gente age realmente como aconteceu nessa própria quarentena, né? Comprando tudo que está no mercado, esvaziando prateleiras, como se não houvesse o amanhã. E não penso no outro. Não fico nem aí para minha fatura do cartão de crédito, porque daí eu vou gastar bem mais. Mas aquele, ao invés de levar um, eu levo todos que estão ali. E aquele irmão próximo que vai vir comprar e não vai ter. O que eu faço? Eu penso nisso? Então, empatia, gente, porque estamos todos no mesmo lugar. O mundo, ele é coletivo. E também tem uma frase que eu gosto muito, que é de um autor desconhecido. Se por acaso, né, alguém conhece o autor, coloque aqui nos comentários pra gente. A gente só precisa de uma coisa para ser feliz, dos outros. Eu ouvi essa frase quando estava no meu ensino médio, da minha professora Janaína Maia, professora de biologia, e nunca mais esqueci, porque realmente tem um significado muito forte e nos mostra o sentido da empatia. A gente só precisa de uma coisa para ser feliz, dos outros. Então, gente, é o momento de aprender isso tudo. Isso de uma forma geral, mas é claro que cada um tem o seu próprio desafio. Como a gente sabe, cada um está aqui para um resgate, para um tipo de aprendizado diferente, além desse aprendizado geral que a humanidade, que o nosso planeta precisa. Então, pessoal, veja que aprendizado é esse. Não é à toa que nós estamos com tempo, que nós estamos em casa, é realmente para refletir. E mais uma vez, eu tenho a escolha, eu tenho o livre-arbítrio de ver isso esperando, sofrendo, realmente até, né, de forma psicossomática, pegando todos esses elementos que a mídia joga pra gente e sentindo sintomas, adoecendo mentalmente, não é nem fisicamente. Ou tenho a opção de usar esse tempo para refletir, para aprender. A internet está à disposição e nunca foi tão usada. Todos os professores estão precisando se adaptar. Quem não tinha esse conhecimento está precisando se adaptar a esse conhecimento da questão online, saber como dar aula online. E você já se perguntou o que você pode fazer, mesmo sem experiência com isso, mesmo sem uma máquina ideal, porque não precisa ser só online também, existe na nossa vida, né? É o momento da gente imaginar também, se a minha vida não tivesse internet, como a gente sabe que alguns anos atrás acontecia, o que eu faria? Então é a hora também da gente despertar para o renovar, para o inovar, para a capacidade realmente de se reinventar. E o que eu estou fazendo com isso? Estou esperando ou usando esse tempo para algo positivo, para algo realmente que vá trazer alguma transformação? É hora desse tipo de reflexão também. Muito bem, depois desse nosso momento de reflexão, eu trago aqui para vocês uma oração de Chico Xavier, do nosso grande pai Chico,
que vem a nos ajudar também a ver isso tudo e a refletir sobre isso tudo. É a oração para ter fé na vida. Que Deus não permita que eu perca o romantismo, mesmo sabendo que as rosas não falam. Que eu não perca o otimismo, mesmo sabendo que o futuro que nos espera não é assim tão alegre. Que eu não perca a vontade de viver, mesmo sabendo que a vida é em muitos momentos dolorosa. Que eu não perca a vontade de ter grandes amigos, mesmo sabendo que com as voltas do mundo eles acabam indo embora de nossas vidas. Que eu não perca a vontade de ajudar as pessoas, mesmo sabendo que muitas delas são incapazes de ver, reconhecer e retribuir esta ajuda. Que eu não perca o equilíbrio, mesmo sabendo que inúmeras forças querem que eu caia. Que eu não perca a vontade de amar, mesmo sabendo que a pessoa que eu mais amo pode não sentir o mesmo por mim. Que eu não perca a luz e o brilho no olhar, mesmo sabendo que muitas coisas que verei no mundo escurecerão meus olhos. Que eu não perca a garra, mesmo sabendo que a derrota e a perda são duas adversárias extremamente perigosas. Que eu não perca a razão, mesmo sabendo que as tentações da vida são inúmeras e deliciosas. Que eu não perca o sentimento de justiça, mesmo sabendo que o prejudicado possa ser eu. Que eu não perca o meu forte abraço, mesmo sabendo que um dia meus braços estarão fracos. Que eu não perca a beleza e a alegria de ver, mesmo sabendo que muitas lágrimas brotarão dos meus olhos e escorrerão por minha alma. Que eu não perca o amor por minha família, mesmo sabendo que ela muitas vezes me exigirá esforços incríveis para manter a sua harmonia. Que eu não perca a vontade de doar este enorme amor que existe em meu coração, mesmo sabendo que muitas vezes ele será submetido e até rejeitado. Que eu não perca a vontade de ser grande, mesmo sabendo que o mundo é pequeno. E, acima de tudo, que eu jamais me esqueça que Deus me ama infinitamente, que um pequeno grão de alegria e esperança dentro de cada um é capaz de mudar e transformar qualquer coisa, pois a vida é construída nos sonhos e concretizada no amor. Eu acho muito linda essa oração e quis compartilhar ela aqui com vocês. Eu vou até repetir esse trechinho, né, pessoal? Que eu não esqueça que um pequeno grão de areia que um pequeno grão, de alegria e esperança dentro de cada um é capaz de mudar e transformar qualquer coisa. E aí, o que você está fazendo com esse grão de alegria e esperança que existe dentro de você? Porque existe. É como aquele ditado: cada um nasce com uma estrela. Uns fazem dela um sol, outros nem conseguem vê-la. Porque realmente para aquilo que a gente desperta, os meios que a gente procura, as influências que a gente tem na vida, e principalmente a minha missão e a minha vontade é do quê? E o que eu estou fazendo por ela? E o que eu estou fazendo para e pelos outros? Porque sempre tem a ver e sempre contribui, não só para um mundo, esse mundo melhor que eu tanto quero, mas para mim mesmo e para minha evolução. Não nessa caminhada aqui e agora, nessa oportunidade, mas realmente em toda essa minha existência que a gente sabe que não acaba, a gente sabe que não termina, é tudo uma continuidade. Então, gente, preserve, ame esse grão, que não é mais nem menos do que o outro, mas que te dá muitas possibilidades, que te dá e te faz criar realmente muitas oportunidades para que você possa fazer a sua maneira, e cada um tem a sua maneira, que era até o que eu falava com a Magda antes de conversar, de fazer aqui esse vídeo, né? Que eu disse: Magda, mas eu não tenho aquela paz, aquela tranquilidade da Tati. Ela disse: Douglas, é isso mesmo, cada um a sua maneira, e com certeza vai ser bom de uma maneira diferente, sabe? Então isso é mágico, porque sim, né? Às vezes eu quero me espelhar no outro, eu quero ser como o outro, no que ele faz de bom, né? Gente, seja bom à sua maneira, faça o bem à sua maneira. Existem infinitas possibilidades e esse grão de esperança e alegria
é o que é necessário realmente estar sempre aceso, para que eu continue e para que eu faça algo sempre. Não mirando no outro, não por influência do outro, mas porque eu sinto que eu quero, que eu preciso e que me faz bem fazer o bem. E agora, pessoal, retomando para mais um momento aqui da nossa prece e radiação, eu convido a todos para a gente fazer uma prece aqui, guiada, para todos os nossos irmãos, pensando naquelas cores que a gente trabalha na prece e radiação presencial, para que esse momento seja também de transmitir, de doar, de espalhar e de elevar tudo aquilo que eu tenho para contribuir, que isso chegue exatamente a cada um que precisa. Então, colocamos mais uma vez a nossa alma e o nosso coração à disposição para que isso tudo a que podemos ser úteis seja liberto. Te convido então a fechar os olhos mais uma vez nesse momento para facilitar essa conexão e deixar-se guiar por todo o amor agora envolvido neste momento. Pensando cada um nas mais diversas cores que nós temos, iniciamos esse passeio por um campo onde descalços sentimos a grama verde tocar os nossos pés e nos encher de boa sensação até o nosso último fio de cabelo. Inspiramos um ar muito puro, nos sentimos livres, nos sentimos amados. O verde dessa grama é muito intenso e nos transmite muita paz. Continuamos passeando por essa imensidão, onde eu vejo flores de todas as cores e todas as espécies. É um campo como nunca visto antes, com toda essa reunião de tantas flores tão lindas, uma de beleza mais encantadora do que a outra. Colha algumas dessas flores, leve, pois nelas tem uma energia incrível. Acima de nós também brilha um sol radiante, como se sorrisse para nós e nos convidasse a sentir a sua energia, a fazer parte dessa energia. Não é um sol que nos incomoda, nem que nos fustiga o olhar, apenas que nos abraça. Sentimos o seu calor de forma amena, intensa e agradável. Nesse passeio, ouvimos também uma corrente de água não longe dali, e logo avistamos um rio e uma cachoeira que deságua nesse rio. Nos aproximamos. Ah, como é gostoso ouvir esse barulho intenso da água corrente passando entre as pedras. A brisa ainda mais intensa neste local. E como é alta essa cachoeira, como a água realmente traz boas energias, traz um frescor e traz essa sensação de que tudo flui o tempo todo, que nada para, que é uma continuidade infinita, como o seu próprio fluxo que vemos agora nesse passeio. Olhamos dentro desse riacho e aproveitamos para lavar as mãos nessa água que tem a temperatura ideal para cada um de nós. Apesar de ser um rio e uma cachoeira, é da temperatura que exatamente nos agrada. É um verdadeiro convite para sentarmos e lavarmos o nosso rosto,
bebermos dessa água tão pura, tão límpida, que podemos ver as rochas, as pedras e até mesmo os peixes passando lá embaixo nesse rio. Sentamos, nos refrescamos e é como se não lavássemos apenas as mãos e o rosto, mas sim todo o nosso perispírito, deixando nessa água aquilo que nos corrói, aquela preocupação e aquela mágoa que não vai nos levar a lugar algum. Ela nos resplandece, ela nos renova interiormente, da forma mais importante e significativa que poderíamos ter. Continuamos esse passeio e mais à frente nós avistamos mais folhagens, mais árvores, borboletas, muitas borboletas também de todas as cores, visitam essas flores e essas folhagens. Nós estamos no habitat delas, então nos cabe respeitar. No entanto, a natureza nesse local se funde, se completa de uma maneira em que nós realmente vimos em poucas oportunidades. Nos dá vontade de fazer parte deste lugar. Respiramos todo este ar, revendo todas as partes dessa linda paisagem nesse campo em que passeamos. E cada vez, cada passo, cada respiração é como se nos enchesse ainda mais de amor, de esperança, de vontade e forças para continuar com todo o otimismo e luz que nós somos. E aos pouquinhos eu me sento no gramado desse campo, relaxo, ainda admirando essa paisagem, respiro, fecho meus olhos e levo tudo isso na minha mente, no meu coração. E aqui estou novamente. Depois de contribuir com energias a tantos irmãos necessitados, com cada uma das cores da nossa prece e radiação, e realmente propondo o que eu tenho de melhor, o que eu tenho de mais positivo, que a espiritualidade resgata e leva, deixa chegar, faz chegar a cada um desses irmãos que precisa, seja lá qual for o motivo. Não nos cabe saber, não nos cabe julgar. Apenas fazer a nossa parte, fazer o nosso melhor e contribuir desta maneira. Obrigado por mais esse momento. E agora eu separei para a gente um trecho do nosso Evangelho, tá? Está aqui, nosso Evangelho segundo o Espiritismo. E não fiz como a gente costuma fazer no nosso Evangelho no Lar, né? Porque não é a intenção a gente fazer o Evangelho no Lar agora, mas realmente escolhi aqui um trecho que fala sobre orgulho e humildade e quero compartilhar a leitura disso agora com vocês. O orgulho e a humildade. Esse texto vem dentro das instruções dos Espíritos. Que a paz do Senhor seja convosco, meus caros amigos. Venho até vós para vos encorajar a seguir o bom caminho. Aos pobres espíritos que antigamente habitavam a terra, Deus dá a missão de vir vos esclarecer. Bendito seja pela graça que nos concede em poder ajudar o vosso adiantamento. Que o Espírito Santo me ilumine e me ajude a tomar minha palavra compreensível e que me conceda pô-la ao alcance de todos. A humildade é uma virtude bem esquecida entre vós. Grandes exemplos que vos foram dados são bem poucos seguidos, e, todavia, sem a humildade, podeis ser caridosos para com o vosso próximo? Oh, não, porque esse sentimento nivela os homens. Diz-lhes que são irmãos, que devem se entreajudarem e os conduz ao bem.
Sem a humildade, vos adornais de virtudes que não tendes, como se trouxesseis um vestuário para esconder as deformidades de vosso corpo. Recordai aquele que nos salva, recordai sua humildade que o fez tão grande e o colocou acima de todos os profetas. O orgulho é o terrível adversário da humildade. Se o Cristo prometia o reino dos céus aos mais pobres, foi porque os grandes da terra imaginam que os títulos e as riquezas são recompensas dadas ao seu mérito e que sua essência é mais pura que a do pobre. Eles creem que lhes são devidos e, por isso, quando Deus los retira, acusam-lhe de injustiça. Ó irrisão e cegueira! Deus vos distingue pelos corpos? O envoltório do pobre não é o mesmo que o do rico? O Criador fez duas espécies de homens? Tudo o que Deus fez é grande e sábio. Não lhe atribuais nunca as ideias que nascem nos vossos cérebros orgulhosos. Então tá aqui esse trechinho, gente. Para quem se interessou e tem essa versão, fica na página 81. Tá? Para quem quiser depois ter a continuidade, né? A gente tem várias sessões desse texto, li apenas a primeira para vocês, para que realmente, né, mais uma vez o orgulho entrando aí em cena, e tem isso, né, dessa forma tão ilustrativa, tão realmente personificada, exemplificada no nosso Evangelho segundo o Espiritismo. Por que que a gente se sente, né, diferente? Por que que a gente, por um título, por uma coisa extremamente material e uma coisa que é passageira, que não é nosso, a gente está dessa forma, nós não somos essa forma. A gente tem esse título, nós não somos esse título, né? E eu sempre costumo perguntar para os meus alunos, para que a gente caia na real, realmente, que isso tudo é uma coisa passageira, e que eu estou aqui apenas para aprender e para contribuir com tantos aprendizados, eu digo para eles, responda, quem é você? Sem precisar utilizar de nenhum artifício como nome e sobrenome, eu sou filho do fulano e do ciclano, um título, né? Um cargo, a questão de um diploma, né? Que acaba saindo na questão do título, sem precisar me utilizar de parentes, sou filho, sou primo, sou irmão, enfim, porque são todos artifícios humanos, são todos artifícios desse plano. E ficam respostas extremamente vagas, rasas, que não respondem de verdade quem é você. A sua essência, qual é? Ela responde quem é você. E também, né, pessoal, cabe bem essa questão, esse aprendizado, ainda mais na época em que nós estamos, né? Estamos aí na semana em que vamos ter a questão da Páscoa, toda a recordação da paixão de Cristo, né, como a gente chama normalmente, tudo aquilo que Jesus Cristo passou em sua oportunidade, em sua visita aqui na Terra, para tanto nos ensinar, né? E nos ensinou muito. A questão é que nós escolhemos muitas vezes ignorar esse conhecimento e ir realmente pelo caminho mais fácil. Então vale a gente realmente ver não só essa questão da humildade, mas diversos outros tantos ensinamentos que traz o nosso Evangelho segundo o Espiritismo para refletir nessa questão da Páscoa, né? E o interessante também é como a gente consegue se adaptar, que eu falei lá no começo da questão de adaptação. No último domingo foi domingo de Ramos, e como é de muitas culturas, né, não houve a questão da procissão por conta, né, dessa quarentena, não houve a questão da procissão, não houve realmente o aglomeramento, não houve a reunião de pessoas para santificar, para benzer esses ramos, mas foi possível adaptar através da tecnologia e através da força e vontade de cada um. Colocando ramos nas portas, enfeitando a casa, enfeitando os muros com ramos, enfim, né? Porque essa intenção é que fica, essa intenção é muito importante. Porque quando eu faço por fazer, eu estou usando apenas o material, o objeto, e a gente sabe que isso não existe nada dentro daquilo ali.
vem de nós colocarmos a intenção, a energia e o amor para que aquilo ali realmente tenha algum significado. E nós conseguimos adaptar essa forma de significar as coisas. Para o Domingo de Ramos, agora como vem a questão da Páscoa também, a gente vai conseguir, provavelmente, né? E, claro, a gente consegue estar junto, consegue se conectar em alma, através dessa conexão, como eu já falei também. E trazendo agora aqui, pessoal, para mais um momento, já estamos nos encaminhando para o final dessa prece e radiação. Eu trago mais uma proposta aqui para vocês, para a gente trabalhar com um elemento, que é o elemento fogo. Então, eu tenho aqui uma representação desse elemento, através aqui dessa velinha que eu coloquei no vidrinho, que cada um também pode fazer aí na sua casa, né? Só para a gente fazer essa reflexão e fazer mais esse momento de meditação. E aí também separei um som aqui para nós, que são das tigelas tibetanas, que é um som muito relaxante, que é um som que desperta realmente na nossa consciência lugares assim não tão acessados para que a gente possa relaxar, para que a gente possa realmente trazer, né, a nossa mente para outros estados que vêm a otimizar, a nos auxiliar como um todo. Então vou colocar, pode pesquisar, quem quiser também no próprio YouTube, tá? Tigela tibetana. E a gente vai ter vários vídeos, eu vou colocar o som aqui de uma delas para vocês. E a ideia é que durante aqui, alguns minutinhos apenas, pessoal, eu vou colocar aqui, ó, essa chama da vela mais próximo, e eu vou, junto com essa música, vou ficar em silêncio e vou pedir apenas para que vocês, né, imaginem duas coisas, para que vocês imaginem que tudo aquilo realmente que está dentro de vocês, que precisa ser superado, que precisa ser ressignificado, seja transformado através dessa chama que representa a luz, a nossa própria luz, para que isso seja aceso dentro de cada um de nós e traga essa transformação, que é também uma proposta, né, aí do que vem com a Páscoa. Então, através dessa questão agora da materialização que nós estamos vendo, nós precisamos expor, nós precisamos ver, então que através disso a gente se proponha a fazer essa transformação interior nesse momento. Então são alguns minutos em que eu fico em silêncio e deixo vocês pensarem por conta própria aqui com essa imagem, com essa luz que representa a luz interior de cada um. Vamos lá? Obrigado, né, por se dispor, por estar junto aqui com a gente em mais esse momento, em mais essa prática. Peço desculpas, né, pela questão aqui do vídeo não ser de excelente qualidade, para que seja, né, melhor a visualização aqui dessa luz, né, dessa nossa chama. Mas nos encaminhamos agora, aproveitando ainda, né, o nosso som aqui das tigelas tibetanas que nos desperta. Vamos encaminhando então para o nosso final, para o nosso encerramento,
onde eu te convido a fazer mais uma vez aqui, fechar os nossos olhos e realizar a nossa prece de encerramento. Então, finalizamos este momento de prece e radiação, despertando essa luz, despertando com ela o amor e tudo que eu posso em prol de mim mesmo, em prol do outro. Lembrando sempre que quando eu estou fazendo pelo outro, eu estou fazendo a mim, estou fazendo a um mundo melhor, estou fazendo para uma evolução de tantas e tantas coisas que eu não faço nem ideia. Que a paciência nos envolva, nos abrace e nos ensine que existe o tempo certo para tudo. Que o nosso tempo está abaixo do tempo desse Criador, do tempo da natureza, do tempo dessa espiritualidade que só quer o nosso bem. E agradecemos. Somos gratos por tudo que temos, porque somos privilegiados de ainda ter esse tipo de contato, esse tipo de prática, e ter de tantas e tantas formas o amor na sua realidade, o amor como esse vínculo, como essa força que tanto faz, que tanto cria e que tudo pode, que tudo cura. Somos gratos por ser quem somos, pelos momentos que passamos e pelos aprendizados que estamos vivendo. E assim encerramos este momento, cheios de gratidão. Então, agradeço a cada um de vocês que nos acompanhou, aqui no Facebook do nosso educandário Leon Denis. Eu sou Douglas, tarifeiro da casa, e acompanhei vocês hoje com a nossa prece e radiação nessa forma à distância, nessa forma online, Lembrando que na próxima terça-feira a gente tem muito mais em nome do nosso educandário. Quem tiver, sugestões, quem tiver algum comentário, gente, por favor, pode deixar aqui na nossa postagem, tá bom? Estamos aqui para isso, para compartilhar e aprender sempre, tá bom? Peço desculpas aí por todos, os intempéries, mesmo sendo gravado, acaba acontecendo alguma coisa ou outra, mas a gente sabe, conta e agradece. Conta com a sua compreensão e agradece por essa compreensão também, tá bom? Em nome do Educandário, desejamos uma feliz Páscoa a todos vocês, a todas as famílias, que seja realmente cheia do seu verdadeiro significado de paz, amor, luz e união, ok? Muito obrigado e até a próxima, pessoal. Que assim seja.